Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel e eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que me incomodou muito durante muito tempo na minha vida. E se chama dermatite atópica. Sim, eu tenho dermatite atópica. E aí eu fiquei 10 anos com esse problema. Depois eu consegui encontrar uma solução. Nesse vídeo a gente vai falar como eu resolvi esse problema e por que eu decidi fazer esse vídeo, tá? Esse vídeo eu decidi fazer porque eu já passei esse mesmo tratamento para outras pessoas e resolveu tanto quanto para mim, ok? Então eu percebi que eu tinha a missão de fazer um vídeo falando sobre esse tratamento. Ninguém está me pagando para fazer esse vídeo, é um vídeo totalmente voluntário. E acho que pode ajudar muitas pessoas, ok? Então, queria começar falando que eu não sou nenhum médico, não sou nutrólogo, não sou nada disso. Eu sou fotógrafo, a minha vida é outra área, a área da arte, ok? Mas, lá pelos 15 anos de idade, mais ou menos, comecei a ter problema de dermatite. Coceirinha aqui, coceirinha ali, e não sabia do que era. Vou falar a minha vida assim rapidinho, tá? Foi indo, foi passando, fui num dermatologista na época, e um dermatologista me falou que eu tava com escabiose. Por eu ter cachorro em casa, animais, quando era nessa idade, sempre tive, foi plausível na época, comecei a usar os remédios, aliviou as coceiras, passou por um momento, depois de um certo tempo, os remédios paravam de fazer efeito e voltava a dermatite. Voltava o problema. Voltava lá na dermatologista e o que acontece? As pessoas, essa médica me passava o mesmo receituário, enfim, eu ficava nessa ideia. Cansei dessa. Uh, eu vi que não estava dando certo porque não poderia ser escabiose, sendo que só eu pegava na minha família. Então eu achava meio estranho. Fui num outro dermatologista. O outro dermatologista chegou na mesma conclusão, olhou as minhas feridas e falava: ah, isso aqui é escabiose e tal, me contou sobre a história e bababá, nem me lembro direito como é que era a história, mas o cara me contou, me deu um remédio um pouco mais forte. Eu falei que eu já estava há um tempo já, né, já tinha passado quase, acho que um ano já, uh, aplicando um produto, e aí ele me falou: não, tudo bem, vou te dar esse aqui que é um pouquinho mais forte. Ele me deu um outro produto, que eu não me lembro o nome mais, e era um remedinho, umas pílulas que eu tomava, era dose única. E me resolveu durante um mês, me resolveu. Aí, depois de um mês, me dava de novo os problemas. E foi indo. E cada vez que me dava as crises de dermatite, era cada vez mais severas, assim. Chegou uma época, depois de alguns anos tendo dermatite, porque eu fui indo em outros dermatologistas. Eu acho que eu tive azar de ir em vários ruins, né? Que não olhavam para mim como pessoa, e sim como mais um, né? Então o que acontece? E não me fazia as perguntas corretas. O que acontece? Fui indo em outro e também me aplicava outros remédios que falava que era escabiose. O engraçado é que eu fiquei vários anos falando, achando que tinha escabiose. Sabe o que acontece? É que quando tu fala que tem escabiose, imagina o psicológico de um ser que tem escabiose. Eu não vou ficar perto de animais. Então automaticamente eu comecei a ficar longe dos animais. Não queria ficar perto dos animais porque eu percebia que eu tinha uma sensibilidade aos animais, pelos bichinhos que eles tinham, né? Então durante muito tempo eu evitei os animais por achar que eu tinha escabiose. É ridículo isso, mas é isso que aconteceu. Bom, resumindo, passei anos e anos e anos tendo problemas. E claro, na época quando eu comecei, não tinha a internet que tem hoje, com tanta informação que tem hoje. O que acontece? Foi passando os anos, veio a internet, veio essa. Comecei a acessar essas informações. E numa das crises que eu comecei, que eu tinha de dermatite, que eu não sabia até então o que era, comecei a procurar sobre o assunto. Não achava nada, porque eu achava que eu tinha escabiose. E cheguei uma vez a fazer uma. Imagina um adolescente
achando que tem escabiose. Isso eu tinha uns meus 15, 17 anos lá. Cheguei a passar óleo queimado em alguma parte do meu corpo para ver se matava os bichos, ou seja, só piorava. Porque isso é o que se passa nos cachorros, né? Para matar a sarna, né? Bom, fiz essa loucura, mas tudo por tentativa, porque, né? Enfim. Bom, passando um tempo, o que aconteceu? Procurando, né, na internet e tudo mais, vi que tudo em que envolvia a escabiose eu já tinha feito. Voltei e procurei outros médicos. E aí, imagina só, depois de mais ou menos uns 10, 11 anos, eu consegui encontrar uma dermatologista. Inclusive, ela assim, não era um lugar caro, não, era bem popular, esses consultórios populares, sabe? E a dermatologista me atendeu, muito querida ela, e ela perguntou assim, e eu cheguei nesse lugar já com 500 pedras na mão, assim, sabe? Porque imagina eu passar 10 anos tendo um problema. Nas minhas crises de dermatite era tão grande que se tu procurar na internet hoje fotos de dermatite, tu vai ver. Parece uma crosta, uma pele muito feia, assim, seca, ressecada mesmo. E aí o que acontece? Eu cheguei lá e eu queria que ela fizesse uma biópsia da minha pele para ver o que tinha de fato, né? Então eu queria, primeiramente, que ela tirasse um pedacinho, né? Me encaminhasse para uma biópsia para poder realmente analisar o meu caso. Mas, pela minha surpresa, o que aconteceu? Eu cheguei lá e as primeiras perguntas que ela fez é se eu tinha alguém com asma, rinite, bronquite na minha família. E de fato eu tinha, o meu irmão ele tem, enfim, tinha essa coisa hierárquica, né? Esse fato hierárquico. O que acontece? Ela olhou para os meus sintomas e falou: isso é dermatite atópica, isso é ressecamento da pele. E o que a gente vai fazer é o seguinte: tem duas opções, três opções na verdade. Tu pode tratar de fora para dentro, de dentro para fora, ou os dois ao mesmo tempo. E óbvio que eu escolhi os dois, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tô há mais de 10 anos, eu preciso resolver esse caso. Mas, doutora, tu tem certeza que não quer fazer uma biópsia? Eu tô muito encucado com isso e eu vim aqui, na verdade, para isso, né? Eu quero fazer uma biópsia. E aí ela pegou e falou, não, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar o primeiro passo tu toma esse remédio que é de dentro para fora e tu passa esse outro produto que é de fora para dentro. E daqui 15 dias tu vai voltar aqui e aí a gente vai analisar de novo o teu quadro. Contrariado, eu fui, né? O que ela me passou? Ela me passou um remédio, ela me passou uma receita para eu tomar um remédio que eu juro que eu só tomei uma vez e nunca mais tomei. E ela me passou uma receita muito fácil, que eu falo para todo mundo fazer hoje. A receita é o seguinte, que ela me passou. Creme de ureia e com óleos de amêndoa. Como que funciona? Na época ela me passou assim, ó, 6% de creme de ureia e 6% de óleo de amêndoa doce. Simples assim. Esse é o creme mais básico que tu vai encontrar. Sem nada de cheiro, nada de corante, nada. Tudo, só esses dois elementos, ok? E eu fui lá e comprei. Mandei manipular. Não existe esse produto se não é manipulado, porque quando é manipulado, não importa se é da La Roche ou outras marcas assim boas, né, assim caras e boas, com produto de qualidade. O fato é que sempre tem outras substâncias que acaba agredindo a pele de alguma maneira, ok? Então o que acontece? Quando eu mandei manipular esse creme, eu apliquei ele e foi aplicando ali durante os 15 dias. Claro que eu também tomei o remédio que era para ajudar de dentro para fora. E eu comecei a aplicar. Pela minha surpresa, quando eu cheguei lá, de fato, tinha aliviado a crise. Não estava mais com crise, já estava sumindo todas as marcas, né? E é engraçado que quem tem dermatite atópica, quando tu tem uma crise, depois de passar aqui a crise, fica marcas mais esbranquiçadas aonde estava e demora para sair essas marcas. Por quê? Porque a pele realmente ela sai fora, ela inflama mesmo. Bom, resumindo a ópera, comecei a fazer aquele tratamento e nunca mais tive problema. Até então, né? Até um certo tempo.
Quando mudava a estação, eu sou do sul, então nós temos aqui a nossa estação é bem severa. Quando é calor, quando é frio. E quando tem as trocas de estações, é que aumenta essa possibilidade de, de dar alergias, né? De dar a dermatite, vir as crises de dermatite atópica. Então, mesmo eu aplicando, chegava em algumas épocas, né? Como é que é feito como é que eu passava esse creme? De manhã cedo, aplicava nas áreas afetadas, que sempre é nas articulações, é onde começa, e depois em algumas partes, em algumas áreas afetadas do corpo, depende da situação, tá? Chegou uma época que eu tinha até na orelha, assim, no rosto, na cara, parecia que eu era sei lá, parecia que eu tinha sofrido uma queimadura na cara, assim, era muito feio mesmo. Muitas pessoas passam por esse problema. Então, o que acontece? Eu passava de manhã nas áreas, no meio da tarde e logo depois do banho, tá? É importantíssimo passar logo depois do banho. Inclusive, quando toma banho, tem que tomar um banho com sabonete de glicerina, tá? Não é com qualquer sabonete. Esquece todos os outros sabonetes. Não faz bem pra pele. Só de glicerina. O mais simples possível, mais natural, mais comum, assim, sem porcarias. E então eu comecei a aplicar. Chegava nas trocas de temperatura, nas trocas de tempo, né, de estação, me dava crise alérgica, assim como muitas pessoas têm rinite, sinusite, nas trocas de mudança climática das crises. E eu comecei, mas que loucura, isso daí não pode, né? Eu tô aplicando, tá dando certo. Eu peguei e perguntei voltei na dermatologista e perguntei o que eu podia fazer. Aí aumentamos, né? Eu descobri que quando a gente vai colocar ureia na fórmula, o máximo que pode ser colocado é 10%. Depois disso ele começa a agredir a pele. Então, a gente aumentou até 10% de ureia e 10% de amêndoa doce. Ou seja, tava o creme mais hidratante da face da Terra. O mais hidratante. Para não falar assim, o mais hidratante, existe um jeito de tu ter um plus no creme hidratante. Só que ele vai ficar bem mais caro, que é adicionar óleo de melaleuca, tá? Aí sim, aí tu vai ter um plus, porque óleo de melaleuca, se tu estudar, tu vai ver que é um óleo essencial, com vários óleos, na verdade, é um mix de óleo para a pele, para ajudar a resolver qualquer problema de pele. Dá uma pesquisada sobre isso. Então o que acontece? Hoje em dia eu só uso esse óleo de ureia 10% e ureia 10% e óleo de amêndoa 10% num creme. Aí tu vê o tamanho, a quantidade que tu quer, tá? A fórmula é essa. Bom, aí eu comecei a usar 10% e maravilha. Foi que foi, não tinha mais problema. Passava sempre e o importante é que tinha que passar. Se eu ficasse 2, 3 dias sem passar, voltava a dermatite, ok? Mas eu entendi, eu consegui controlar a dermatite. Tava tudo bem. Não fiquei feliz só com esse resultado. Foi passando mais algum tempo, mais alguns aninhos ali. E o que é que eu fiz? Eu comecei a pesquisar mais sobre dermatite atópica. E num desses vídeos que eu estava começando a pesquisar, eu já conhecia esses profissionais. Um deles é o Lair Ribeiro, que todo mundo conhece o Lair Ribeiro, quem trabalha no meio dos médicos e como é que se diz? Ele é médico e nutrólogo, né? Então, o que acontece? Comecei a pesquisar ele e tem uns outras pessoas que eu também pesquisava, que também falava muito sobre alimentação. E numa dessas vídeos que eu vi dele, ele falou sobre o ovo, que o ovo é o melhor alimento depois do leite materno e tal. Eu fui pesquisar sobre isso, achei muito interessante. Então, um fato que comecei a entrar mais nesse assunto. Pesquisei sobre, claro, sobre a dermatite atópica, sobre as vitaminas para a pele. Quais são as vitaminas para a pele? Eu acesso a todo mundo. Hoje em dia todo mundo praticamente sabe quais são as vitaminas. As principais para a pele é vitamina A, vitamina B, a vitamina E e a vitamina C, certo? São vitaminas muito, muito importantes. Tu tem que consumir essas vitaminas. O pulo do gato que tu tem que entender é o seguinte:
A tua pele é seca porque tu não consome, o teu organismo não consegue produzir o óleo e a proteção para tua pele. É simples assim. Então tu tem que consumir alimentos para que a tua pele esteja protegida, forte, e não é tomando remédio. Se tu estudar sobre os remédios sintéticos, ele é paliativo, ele é uma bengala que ele quebra a cada esquina que tu passa. Então ele não vai funcionar para a vida. Depois o teu organismo ele vai querer mais uma dosagem mais forte, ou vai mudar vai achar fraco já esse remédio que tu tá tomando. O fato é que tu tem que fazer com que o teu corpo crie esses anticorpos, essa proteção, e assim a tua pele vai ficar boa. E então pessoas que têm dermatite é porque já nasceu com essa deficiência de criar essa proteção. Simples assim. E como é que tu faz para melhorar? Se alimentando corretamente, né? Então o que que acontece? Óbvio que tu tem que tentar tirar da tua alimentação alimentos artificiais, isso é óbvio, né? Uma gordura que tu vai ter que eliminar da tua vida, porque ele ajuda muito, muito, muito na tua vida. Desculpa, um alimento que tu vai ter que eliminar, porque ele te estraga a tua vida, é o óleo de soja. Procura isso também, que você vai entender o porquê que o óleo de soja é tão maléfico pro teu estômago, que causa todos os problemas, que de repente até doenças, tá? Isso é um outro assunto. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que a alimentação que tu vai ter que tomar, todas essas que eu te falei, que tem as vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina E e vitamina C. Alimentos que são ricos nessas vitaminas é o que você vai ter que começar a consumir. Mas aí eu fui mais a fundo. Eu fui muito mais a fundo. Eu perguntei assim, cara, exatamente por quê? Por que cada vitamina é importante? Eu descobri que tem uma vitamina que se chama biotina. Ela foi descoberta não faz muito tempo, tá? Assim, porque era o complexo B, né? O complexo B tem várias vitaminas dentro do complexo B. Mas a biotina em especial, ela como é que se diz? Ela é responsável pela oleosidade da pele. Eu descobri que o fato de você ter pele seca é porque a tua pele não tem biotina. O teu corpo não tá conseguindo produzir biotina. Então, tu tem que consumir produtos onde são ricos em biotina. E se tu pesquisar sobre os melhores remédios para a pele e vitaminas, tu vai ver lá na fórmula que vai ter biotina. Bom, eu vendo isso, eu sabendo disso, eu fui atrás de receitas de biotina. E aí tu manda manipular a biotina. A biotina, quando tu é mandado manipular, tu tem um número, uma quantidade X para consumir durante um tempo e depois tu para durante um tempo. Então, quer dizer, tu tem que fazer conforme um médico, tu tem que pedir para um médico te ajudar a auxiliar nisso. Bom, comecei a fazer e tudo mais, deu certo, funcionou. E eu pensei, caramba! E olha só que legal, quando eu comecei a consumir biotina, eu não precisava mais nem aplicar o creme no meu corpo. E então isso eu achei mágico. Mas ainda eu não estava contente com esse resultado. Por quê? Porque a biotina que eu estava consumindo era uma biotina sintética. O que aconteceu? Eu fui mais a fundo, comecei a estudar de novo sobre onde que tinha biotina. E aí, meus amigos, aí começa tudo a ficar mais claro, né? Então assim, ó, fonte de biotina. Fontes de biotina. Quais são os alimentos que têm biotina? Aí as fontes são amendoim, nozes, tomate, a gema do ovo, a cebola, a cenoura, alface, couve-flor, amêndoa, carne vermelha, leite, as frutas semelhantes. Aí fala sobre as frutas e tal, tudo bem. Bom, mas quando eu comecei a estudar sobre cada alimento, tem um especial que é muito bom, que é o ovo. O ovo, aí eu cheguei lá e fiz a outra pesquisa. Aí eu fiz a pesquisa da composição do ovo. E pela minha felicidade, tava lá.
Eu achei um PDF agora aqui, ó, que inclusive fala sobre cada detalhe da composição do ovo. Ou seja, não sou eu que estou falando, são os estudos que me levam a isso. Então lá fala que biotina em um ovo padrão hoje de em torno de, deixa eu ver, um ovo padrão de 60 gramas, um ovo padrão contém em torno de 17 UG de biotina. E um ovo enriquecido tem em torno de 18 UG de biotina. Fora todos os outros, né, componentes, por exemplo, a vitamina A, que é muito bom, não só para a pele, mas a vitamina A é bom para a cabeça, para o desenvolvimento cerebral. Então o que acontece? Vitamina A do ovo, ele tem 59 UG. Ele vai de 59 a 75 UG. Então é bastante vitamina. Né? Um ovo contém muita vitamina. Então por isso que ele é considerado o segundo melhor alimento do mundo. Tá? Sem falar de outras vitaminas que é fantástico. Enfim, então eu fiz um teste. Parei de tomar biotina e fui atrás de ovos. Mas aí tem uma questão quando se fala de consumir ovos. Como que eu vou consumir esse ovo para que eu tenha essas vitaminas? Qual é o jeito correto de comer o ovo? Então a gente já está aqui há 20 minutos falando sobre esse tratamento e a gente percebe que existe uma evolução na coisa. Se eu te falasse, desde o primeiro momento, como que eu resolvi o meu problema, tu ia falar que era mentira. Mas é engraçado como que as coisas simples são as que dão resultado, né? Então, como é que é o jeito fácil de comer o jeito certo de comer o ovo? Ovo frito jamais. Ovo frito, ele é um veneno, ok? Ovo frito é um veneno. O jeito certo de comer o ovo é o ovo cozido. O ovo cozido. E como que esse ovo tem que ser cozido para consumir a propriedade dele? A parte branca, ou seja, a clara, ela tem que ficar dura. E a parte que seria amarela, a gema, ela tem que ficar molinha. As duas partes não podem estar dura. Ela tem que estar a parte branca durinha e a parte amarela molinha, ok? Por quê? Uma coisa que eu descobri também, quando tu mistura a parte branca com a parte amarela, ou seja, mistura a gema com a clara, tu acaba anulando algumas propriedades do ovo. Porque o que contém na clara, às vezes, ou contém na gema, quando as duas se encontram, elas têm umas propriedades que se anulam. Isso você pode pesquisar. Tudo que eu estou falando, você pode pesquisar, ok? Então, o jeito certo de comer o ovo é assim, é cozido, e tu vai ter que descobrir qual o tempo. No meu caso, o que eu faço? Eu coloco o ovo para cozinhar, certo? Indiferente qual é a quantidade de ovo. Então, logo quando ele começou a ferver a água, eu conto 2 minutos e meio. Pelo menos no meu fogão é assim, tá? 2 minutos e meio no fogão. Eu desligo a chama e espero 30 segundos com a água parada. Depois disso, eu despejo a água quente e adiciono água fria para esfriar o ovo. E aí, logo em seguida, eu já começo a descascar. E ele está no ponto. Essas informações que eu falei, você vai ter que mudar conforme onde você está, o fogão que tu usa, sei lá. Porque eu sei que existem variações de temperatura, tá? Então, essa é a média que eu faço, tá? E sempre dá certo pra mim. Então, eu consumo o ovo desse jeito. Como é que tu pode fazer um upgrade nisso? Tu pode fazer um upgrade quando tu consumir o ovo, colocar um azeitinho de oliva, bom, né? Ou um óleo de coco, uma colherinha. Pode adicionar também um pouquinho de açafrão, que é bacana também pro sistema. Enfim, pode dar uma incrementadinha. Sal do Himalaia, né? O sal do Himalaia é muito bom porque tem minerais essenciais. Então, assim, eu comecei a consumir. E quando eu tava pesquisando e falei sobre o Lair Ribeiro, ele consome em torno de 5 ovos na parte da manhã. E eu fiquei abismado porque todo mundo fala assim que o ovo não deve ser consumido. Uma coisa importante sobre o ovo também que você tem que saber é da onde você compra o ovo. Porque o ovo que é feito, esse ovo branco, o ovo de granja que é feita para grande escala,
que as galinhas são alimentadas com vários produtos que não são naturais, que são como é, ração e etc., não é interessante, ele não é forte o suficiente, ele não contém todas as propriedades, ok? Você tem que entender que a galinha que consome essas coisas, ela produz aquilo que consome. Então, se a galinha consome aquilo que consome, que produz aquilo que consome, então aquele ovo que está consumindo da galinha é o que ela está comendo. E aquilo que ela está comendo é hormônio e etc. Então não vale tu comer isso. Não vai ter as mesmas propriedades, não vai ter a mesma quantidade de biotina, não vai ter a mesma quantidade de vitamina A. Não vai conter isso. Não vai ter a mesma quantidade de vitamina E. Olha só, eu estou olhando aqui, ó, na vitamina E, eu não sei qual o poder disso, mas na vitamina E no ovo tem 1,320 UG. Eu acho que é bastante coisa, hein? Eu não faço ideia, mas imagino que seja bastante coisa. Não sei se o ponto é mais do que 50, enfim, mas eu acho que imagino que seja bastante coisa. Bom, então o que eu consumo? O ovo que eu consumo é o ovo de granja caseiro, certo? Então você vai ter que encontrar galinhas caipiras, um lugar onde venda ovo de galinha caipira e se informar se ela come milho. Se essa granja tem as galinhas soltas comendo milho, é um ovo um pouco mais caro. Mas nada paga o teu bem-estar e a tua pele bem, né? Então assim, pessoal, isso aconteceu comigo. Tu viu a história? Eu passei 26 minutos falando sobre o que aconteceu comigo. Depois de tu começar a fazer esse tratamento com ovo, eu consumo 3 ovos por dia. Todos os dias da minha vida. 3 ovos é o que eu consumo. O Lair Ribeiro falou que consumia em torno de 4 a 5 ovos por dia, na parte da manhã. Então logo quando eu acordo, eu vou lá e faço meus ovinhos e consumo aqueles meus 3 ovinhos com azeite de oliva, ou com óleo de coco, com açafrão e tal. Enfim, é isso que eu faço. Eu fiquei muito feliz por ter resolvido. Para fazer efeito, tudo que tu consome, para fazer efeito, ele demora de 10 a 15 dias para o teu organismo, né? Ainda mais a pele. A pele é um organismo, como é que se diz? A pele na verdade, como é que se diz? Eu tô tentando me lembrar. É um órgão, o maior órgão do corpo, né? Então imagina, para levar para a pele todas as informações que precisa, demora. Então assim, você começa a fazer esse tratamento durante no mínimo 15 dias para começar a ter resultado. Mas depois que tu tem resultado, tu não precisa mais passar creme, não precisa tomar remédio, não precisa. Tu não vai ter mais crise. E se te der alguma alergiazinha, alguma coisa, tu vai lá e passa aquele teu cremezinho com ureia e amêndoa doce na região e pronto. É raramente que vai te dar isso. Muito raramente. Então comigo funcionou. Falei isso para outras pessoas que estavam apavoradas por ter filhos que estão com dermatite, por ter amigos, por ter algum outro conhecido, né, que esteja com dermatite. Eu sempre passo essas informações. E depois de um tempo elas voltam e falam que resolveu o caso. Simples assim. Óbvio que depois disso daí eu fiquei mais entusiasmado com essa ideia. Mas olha só o que aconteceu. Isso aí foi, imagina, eu resolvi o primeiro problema com os 28 anos, né, que eu comecei a tomar os remédios que realmente como é que se diz, comecei a controlar lá pelos 28 anos, e lá pelos 32, 33, eu entendi a questão do ovo, que eu comecei a aplicar em mim. Eu tô com 36, tô indo para 37 já, e não tem mais problema nenhum. Eu passei isso para pessoas que estavam em crise, tem uma criança com 12 anos que começou a fazer isso, e algumas semanas depois também já resolveu o caso. Aí para outras pessoas que eu não me lembro agora informações delas que eu passei, e já resolveu o caso em pouco tempo. Aí o fato que eu fui surpreendido é quando meu filho nasceu. E aí tava tudo mil maravilhas, não tinha problema nenhum.
tudo 100%. O que aconteceu? Quando ficou com uns 3 meses e meio, ele começou a ter algumas alergias. E a gente se enlouqueceu. Agora a gente tem mais meia hora aí pra falar sobre um assunto muito louco. Mas eu vou tentar resumir mais ainda, tá? O meu filho teve essa alergia e eu olhava assim, era dermatite. Eu pensei, cara, imagino que ele tenha o mesmo problema que eu. Porém, cada caso é um caso. Então, como era um bebê, eu não podia fazer muita coisa. Eu tinha que ficar na expectativa de um médico. Eu tinha que ficar ser mais auxiliado por um médico, porque bebê é muito mais sensível. Imagina um bebê de 3 meses com dermatite. E aí, cada dia que passava, ele dava uma piorada. E aí, passava corticoide. Passar corticoide é muito ruim pro bebê. Muito ruim. Muito, muito ruim. Para todos nós. Não precisamos passar corticoide. É extremo, é extremo. Tanto é que não pode passar mais de uma semana, porque senão ele dá o efeito reverso, né? Então, assim, pra nós foi muito dramático. Então a gente foi pelas vias. Como ele estava dando dermatite, e era um bebê, possivelmente poderia também ser o quê? Uma questão alimentar, né? Mudamos o leite, até o New Kate a gente chegou a usar uma época. Na verdade, a gente usou por 3 dias. Foi aonde eu percebi que New Kate é a pior coisa que existe na face da Terra. Não tem, o sabor dele é horrível, é uma coisa bizarra, é uma coisa cara, uma coisa absurda para tirar dinheiro do governo, porque depois eu descobri que ele foi feito só para vender pro governo, e então tem muitas coisas relacionadas a isso. Existe muita sacanagem, e aí os caras cobram caro do governo para poder ganhar uma verba, e o bebê consome algo extremamente horrível. Não é ruim, é horrível. É uma coisa que tu provavelmente não conseguiria tomar. E aí, o que acontece? Quando a gente aplicou a New Kate, começou a ter uma restrição muito grande de alimentação, só piorava. Só piorava a situação do meu bebê. Então, chegou ao momento onde a pele dele ficou que nem uma casca de crocodilo, ficou muito, muito feio. Foi aonde isso já tinha passado um mês. Imagina só, dos 3 meses e meio aos uns 4 meses e meio, 5 meses, ele começou a ter uma piora grande. E a gente tava tentando fazer de tudo. Eu não vou conseguir falar tudo que a gente tentou fazer, mas foi de tudo. Então a gente começava a restringir várias coisas, né? Tentando para que seja para evitar uma alergia alimentar. Então a gente fez várias coisas. Resumindo, quando ele chegou com os 6 meses, foi o colapso, porque ele ficou com essa pele de crocodilo. E aí depois em diante, eu falei, dei um basta. Eu falei assim, cara, vamos dar ovo pra ele. Vamos voltar com o NAN e vamos dar ovo pra ele. Vamos ver o que vai acontecer. Paramos de fazer tudo. Tudo. E simplesmente damos o NAN, porque ele já não estava mais amamentando no leite materno. Ele estava só no NAN e ovo de manhã, um ovinho de manhã cedo. Um ovinho do mesmo jeito que eu consumo, mas sem sal, sem nada, só o ovo, né? E ele só comia a gema. Ele não é aconselhável comer a proteína, né? Que é a parte branca, tá? É só a gema, tá? Então, assim, ele só comia a gema molinha e a gente parou com tudo, todo o resto. E claro que eu só não consegui parar com os cremes de corticoide, porque ele precisava muito do creme de corticoide no momento. E o que resolveu? Passou não chegou às 2 semanas, 1 semana e meia, ele já começou a ter uma melhora. Ele começou a ter uma melhora muito boa, muito boa. Então, só com um ovinho de manhã cedo. Hoje ele consome de manhã cedo, a primeira refeição dele é um ovinho. E claro, agora ele já tá com 10 meses, já tá com 11 meses, tá indo para 1 ano, e ele consome o ovo, e aí eu dou a partezinha branca pra ele ali, porque já pode consumir. Mas quando se fala de bebê, tem que tomar cuidado com a alimentação e ter um acompanhamento médico pra isso, ok? Mas isso foi o que eu fiz e que deu certo. E aí eu voltei na médica pra falar sobre esse resultado. Tu acredita que eles não ouvem os pais?
Eles não ouvem, eles acham que sabem demais. Eles têm uma lista que não cabe na parede de tantos diplomas, mas a questão principal, que é a alimentação, que é de fato ir para o lado natural e estudar, eles não, simplesmente eles ignoram. Por quê? Eles estão acostumados a ter tudo como é que se diz? Uma aprovação técnica que é estabelecida pelos órgãos deles. Que eu não, honestamente, eu desconheço e me dá dor de cabeça só em pensar no jeito que eles trabalham, tá? Mas assim, pessoas altamente qualificadas não sabem o fato de como fazer com que a tua pele produza mais óleos. E o jeito é consumir biotina, consumir produtos que de fato te dê enfim, as vitaminas corretas, entendeu? Eu sei que eu tô me prolongando agora, já foi demais, mas o que eu gostaria de falar é assim, faz esse teste durante um mês, consuma, se tu é uma pessoa já que pode consumir ovo, já não é bebê, e já pode consumir ali, tem que pesquisar um pouco mais, tá? Mas assim, adolescente em diante, já consome 3 ovos. 3 ovos não tem problema, não vai dar problema, a não ser que tu tenha problema de fígado, algum problema, né, que não possa comer o ovo e tal. Mas se tu não tem problema com ovo, tenta. Ou se não tem ovo, vai lá para outro alimento que tenha biotina. Pesquise sobre biotina. Quais são os alimentos ricos em biotina? Entendeu? E consuma esses alimentos. Depois deixa aqui uma mensagem, se caso teve sucesso nessa tua jornada aí de resolver. O fato é que ela é uma doença crônica, né? Mas se tu tomar as medidas certas, ela passa e tu nem vai sentir que ela existe. Hoje eu não consigo imaginar que eu tenha dermatite, porque não acontece nada comigo, não tem nenhum problema de dermatite, mas eu já tive. Mas se eu parar de consumir ovo, e eu fiz um teste também. Depois que eu comecei a consumir o ovo tranquilamente, que eu não tinha mais nada, eu parei durante uma semana de comer ovo. E o que aconteceu? Logo depois começou já a me dar os efeitos da dermatite. Voltei a comer ovo, parou. Eu fiz todos os testes possíveis, tá? Eu tentei resumir aqui em menos de uma hora, porque a minha vida foi, imagina, eu fiquei 10 anos sofrendo de dermatite e já tô com 36, ou seja, 20 anos se passaram da minha vida com essa questão. E quando aconteceu com o meu filho e eu resolvi o problema do meu filho, depois de pagar muito caro, depois de, assim, ó, investir muito dinheiro na saúde do meu filho para resolver o problema dele, eu percebi que eu tinha um dever além de mostrar para uma pessoa. Eu tinha um dever, tipo assim, eu percebi que Deus de alguma maneira falou para mim que eu tinha que fazer um vídeo falando desse meu problema e da resolução desse meu problema, ok? Então é isso, eu sei que eu dei umas engaguejadas aqui, mas faz parte, eu não sou médico, eu não sou nutrólogo, eu não sou especialista nessa área, apenas eu tinha um problema e o meu problema foi resolvido, né? Eu controlei esse problema. Eu sei que dermatite é relacionada às outras alergias, a bronquite e etc. Sim, não sei como resolver esse problema. Se alguém souber, também faz um vídeo para resolver. Eu sei que existe alguns óleos essenciais que usa a técnica de aromaterapia para ajudar esse problema, né? Então, assim, pesquisa bastante, mas acredito que tomar remédios fortes não é o resultado, não é o certo, o correto. Ele é apenas uma bengala para tu dar o próximo passo e tentar descobrir o que tu pode consumir ou fazer para a melhora, né? Mas o certo é tu fazer da tua comida o teu remédio, né? Então, assim, gostaria de agradecer para quem ficou até aí agora. E se você conhece alguém que tem dermatite atópica, passe esse vídeo para alguém. Se você teve algum resultado, deixa aqui os comentários. E um fato interessante que eu só queria fazer uma adendo aqui é o seguinte: tu sabe por que a maioria dos médicos dermatologistas não consegue resolver o caso? Porque não aconteceram com eles. Inclusive, olha só,
no momento que eu tava com o meu bebê no alto nível de estresse já para tentar resolver o caso e ele tava cada vez pior, a nossa pediatra, no intervalo de tempo, aconteceu com ela um caso de dermatite. Imagina depois de uma pessoa já passar pela, que já está na fase adulta, ter dermatite. E aí ela falou assim que começou a pesquisar e que encontrou um jeito alternativo de possível resolver esse problema de dermatite, que era consumindo probióticos, né? E aí que eu percebi pela primeira vez ela falando algo de natural pro meu filho. Então, assim, quando acontece com os médicos, eles sabem estudar pro benefício próprio. Mas quando eles estão tratando outras pessoas, eles não conseguem fazer isso. Porque eles não podem fazer isso. Eles não podem falar que, eu acho que eles devem fazer isso. Eu acho que tu deve consumir isso. Não. Eles são muito técnicos, eles são desenvolvidos desde a faculdade, que eles só podem indicar para os pacientes o produto X e Y. E eu entendo e aceito isso. O fato é que o mercado hoje está muito, tem uma lacuna muito grande, precisando de médicos mais funcionais, mais naturais, de medidas naturais, né? Chamado, como é que é, os curandeiros, né? Que olha, se tu tá com um problema, por exemplo, de uma constipação, consuma água. Uma coisa simples na tua vida pode resolver o teu problema. Se tu tomar bastante água e não água, eu digo, não água da torneira pura, né, filtrada. Se tu consumir água, tu vai ter a resolver a maioria dos casos de constipação. Apenas uma coisa simples. Mas o que os médicos fazem? Eles pegam e te dão uma receita desse tamanho com um monte de coisa para te tomar. Então, é isso que eu fico de cara com o negócio. Mas, bom, resolvido aqui. Não vou me estender, porque o fato aqui é dermatite atópica. E então é isso que eu gostaria de passar para vocês, ok? Um grande abraço. E se você tiver alguma dúvida, me pergunta também aí no YouTube aí, deixa aí nas mensagens. E até mais. Um grande abraço. Valeu, feito.